tem uma tradição de Chiado Editora e que nós temos muito prazer em receber aqui. Mas para nos falar do livro, precisamente, temos um enorme gosto de ter connosco não só o autor, como o seu orador convidado, o Paulo Condessa, a quem eu também aproveito para agradecer a presença e a quem eu passaria desde já a palavra. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos, obrigado. Conseguem ouvir-me bem? Sim. De maneira que... Com este microfone não fica... Bom, eu agradeço ao Chiado e em particular ao Tiago, que foi o Tiago que me fez este convite. Eu conheço o Tiago já há uns anos valentes, embora não por razões também geográficas. Ele mora lá em cima, eu moro mais a meio do país, não nos encontramos com essa frequência. Mas ele é de uma cidade que tem uma tradição literária interessante, que é São João da Madeira, onde acontecem coisas que não acontecem em mais lado nenhum do país. E por isso também nos temos visto algumas vezes. E o Tiago pediu-me para fazer a apresentação deste livro, ainda não sei exatamente porquê, mas desconfio que pelo menos uma das coisas é porque, como já aqui foi dito, isto é não sei como é que descreveste o livro, é um romance profético. É um romance profético e, portanto, mexe com estas coisas as profecias metem com aspirar a algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, portanto, envolve uma certa dose de fé, uma certa dose de crença que esse algo vai ou não vai acontecer. E já há muitos anos que eu também estudo se o mundo não fosse assim, como é que era, e o mundo ser assim, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que para toda a gente em todo o mundo é da mesma maneira, ou há outros sítios e outros lugares onde as coisas acontecem de maneira diferente? Eu não estudo muito essas coisas que não aparecem no telejornal, nem aparecem nas revistas. Desconfio também que essa foi uma das razões pela qual o Tiago me convidou. Eu, para além de escritor, sou sobretudo leitor. Eu leio profissionalmente, muitas vezes faço performances e, portanto, vão-me permitir que leia, embora é muito breve as poucas palavras que eu tenho para dizer sobre o livro, que é sobretudo para ser lido. No entanto, como é um grande calhamaço, pode haver alguns de vocês que fiquem com inércia para começar. Mas eu começo por fazer esta primeira pergunta, que é: porquê é que se apresenta um livro? Porque poderia não haver esta tradição de apresentar livros. Há pessoas que acham que é para se dizer bem, outras que acham que é para se dizer mal, outras acham que é para se fazer um favor aos amigos, mas acho que um livro é sobretudo um novo olhar para o mundo, é uma nova janela. E depois o trabalho do apresentador, de quem apresenta, é apontar para essa janela, para o mundo, para a luz que vem dessa janela. E depois, claro, há o trabalho do leitor, que serão eventualmente vocês, que é pensar, ler, pensar, sentir e deixar-se entregar, deixar-se ir caindo nesse mundo que o autor criou e ver o que é que há lá dentro desse mundo. Se estivermos entregues, se estivermos sempre com as nossas reticências, é difícil. E nesse caso é literalmente um novo mundo, porque o pano de fundo desta obra e desta história são um desenrolar de acontecimentos que, ao contar a história, é que eles nos permitem dar instrumentos para nós podermos recontar e reconstruir a nossa história de humanos sobre a Terra. E é mesmo um novo olhar, um olhar diferente do habitual, sobre aquilo que nos move enquanto humanos e a maneira como nós estamos organizados no planeta e nos vários países, e a que armadilhas é que nós estamos sujeitos enquanto humanos e que vendas é que nós usamos para não ver as nossas próprias armadilhas por nos custar. E, portanto, esse é um novo olhar sobre a nossa condição passada e presente, e como é um olhar sobre a nossa condição passada e presente, obriga-nos, ou quase nos obrigam, a olhar sobre aquilo que nos espera mais à frente. Ou melhor, sobre aquilo que nos pode esperar mais à frente, conforme as nossas decisões, conforme o nosso livre-arbítrio. Eu chamei ao Evangelho do Alquimista um soft thriller, porque no fundo é um thriller, é uma coisa de aventuras que vai acontecendo, mas é relativamente soft, não é como aquelas coisas só de efeitos especiais que aparecem no cinema americano, e que traz uma proposta de ruptura para a humanidade. Curiosamente, ele é clássico na sua estrutura narrativa, portanto a narrativa desenvolve-se de uma forma relativamente clássica que muitos de vocês vão reconhecer. Também é clássico no tom e na voz literária, e que eu acho, a meu ver, que facilita a compreensão do tema.
porque fala aqui de níveis de realidade um pouco mais profundos e mais complexos do que a gente vê no dia a dia, assim, nos jornais, nas revistas, nas conversas de café. E, portanto, talvez uma conversa mais clássica possa permitir que a gente compreenda melhor. A meu ver, talvez o autor ainda esteja a amadurecer o seu estilo literário, mas o que ele já tem e que ele já tem conquistado é uma grande firmeza na forma como olha o mundo. Eu acho que ele tem uma visão, isto é, ele tem um olhar visionário, ou seja, ele antevê como as coisas poderiam ser e o que é que isso nos traria. E depois a sua imaginação enquadra na ficção, foi o que ele montou aqui, não é? Um manancial de conhecimentos incrível. Eu próprio, à medida que ia lendo, fiquei estupefacto de como é que ele, em 3 anos e tal, ou 4 anos que andou a investigar, já tinha tanto material que eu já estudo há muito mais anos e está tudo lá condensado. E, portanto, material de investigação real, com dados científicos e tudo, mas orientado para a evolução, que neste caso é mais para a sublimação da espécie, tornar a espécie mais leve, mais destilada, mais apurada. Tem muitos e abundantes argumentos racionais, e esses argumentos fornecem as infraestruturas que nos permitem criar uma nova ética, uma ética baseada no princípio da unidade. Esta coisa de, afinal, somos todos um. Se calhar não há franceses, nem portugueses, nem cristãos, nem... Se calhar, no final somos todos humanos, e só que ainda não sabemos ver isso, ainda estamos muito perdidos nestes nossos antagonismos. Mas, além disso, o livro também fornece pistas para desenvolver a inteligência emocional do leitor. Ou seja, claro que isso é um trabalho que depois cada um tem que fazer, mas tem pistas de como reagir em determinadas situações. Quando nos acontecem, quando somos confrontados. Por exemplo, quando a porta bate com muita força e não estávamos concentrados, alguns ficarão irritados, outros ficarão tranquilos, outros dirão boa tarde, minha senhora, como está? Boa tarde. Portanto, depende muito da atitude que nós temos perante aquilo que depois nos acontece. A meu ver, esta leitura traz mais abertura de espírito e, sobretudo, sintoniza-nos com um pensamento mais elevado. Ou seja, é como se nós estivéssemos a fazer um treino pessoal, um treino como quem treina natação, como quem treina atletismo, mas um treino para sermos mais humanos. Ou seja, mais ligados uns aos outros, mais compreensivos uns com os outros. E há aqui uma passagem do livro, com 3 linhas, que está logo na página 22, que eu vou ler lá a propósito disto, e que diz o seguinte: se cada um de nós, e neste caso seria se cada um de nós aqui nesta sala, portanto pensem isto para vocês mesmos, se cada um de nós aceitasse o seu mais sublime pensamento, a sua palavra mais clara, o seu sentimento mais grandioso, chegaria à conclusão que tudo o que for inferior a isso provinha se calhar de outra fonte. E agora eu pergunto-vos, vocês já imaginaram que a vossa cabeça é, por exemplo, uma estação de rádio? Ou melhor, é uma central que tem várias estações de rádio. Às vezes tem a rádio de preocupações, às vezes tem a rádio de distração, às vezes tem a rádio de desporto, às vezes tem a rádio de chatice, às vezes tem a rádio de divertimento. E os nossos pensamentos, ora são assim, ora são assado, conforme a rádio de onde vem. E nós também temos uma rádio que é a rádio sublime. A rádio onde nós somos mais elevados. E se calhar estas rádios não vêm todas do mesmo sítio. E se calhar convinha pensar, se nós ouvíssemos mais umas rádios e menos outras, o que é que isso acontecia na nossa vida? Como é que nós nos transformávamos? Eu penso que essa citação remete muito para isso, para essa decisão pessoal de escolher uns pensamentos em favor de outros. Ou em desfavor de outros. Remete-nos o livro também para muitos dados científicos que são racionalmente compreensíveis, mas que nos obrigam, de alguma maneira, a questionar a nossa forma de estar e, sobretudo, também a nossa forma de ser aqui neste mundo, nesta Terra. E isto faz isto, acho eu, também porque simbolicamente, não de uma forma, digamos, literal, mas de uma forma simbólica, ele encena uma espécie de resgate interior que a todos só pode seduzir-nos, porque seria a cura das feridas humanas que nós todos começámos a experimentar enquanto ainda éramos crianças. Aquelas pequenas desilusões, aquelas pequenas tristezas, aquelas pequenas coisas que nos foram acontecendo e fazendo criar uma ideia do mundo, que o mundo afinal não é um lugar assim tão bom, mas que tem muitas coisas que nos acontecem que não são assim tão harmoniosas. E que tomamos essa forma do mundo e ficamos com essas feridas como isto não é bem como eu queria. E o livro encena de alguma maneira ir a um lugar onde nós podemos curar essas feridas e passar a olhar tudo com esse olhar mais inocente. Já não digo ingênuo, porque a ingenuidade implica desconhecimento e a inocência mantém essa pureza, mas com o conhecimento.
embora possa ser um conhecimento inconsciente. Então, o livro, por essa razão, tem o efeito de acordar em nós uma coisa que talvez em muitos de nós ainda esteja a hibernar. Pelo menos está a hibernar até que a grande e subjetiva alvorada nos desperte a todos, mas sobretudo a cada um de nós individualmente, para uma nova idade, que é a idade da inocência, a idade da pureza e da harmonia, a idade da eterna e desejada idade do ouro, que muitos alquimistas falam. O que simboliza de alguma maneira que nós estamos a caminho dessa possibilidade é uma frase aqui na página 23, diz: como se as nossas vidas estivessem a ser guiadas por uma força inexplicável. O que eu pergunto é se quando vos acontece alguma coisa que aparentemente vai por linhas tortas, que é mais forte do que vocês, entre aspas, e vos conduz para um determinado sítio, e esse sítio traz uma coisa que nós descobrimos e que não estávamos à espera de descobrir, se isso às vezes não é uma tal outra rádio que nos está a guiar para esse sítio sem que uma parte de nós saiba, mas outra parte lá em cima sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Isto para o lado do bem, portanto é o embrião do tal mundo novo a surgir, mas para o lado do mal, o que provoca um grande contraste que existe super presente no livro é o contraste entre estas duas fações. Também há um velho mundo a submergir, que é a decadência dos valores, a decadência que às vezes está mascarada. Isto faz-me lembrar às vezes um bocado do Titanic. Não sei se lembram da imagem, quem viu o filme do Titanic, os pratos de porcelana da melhor qualidade, os mordomos todos bem vestidos, a orquestra a tocar e o barco a afundar. Isto faz-me lembrar uma frase de um poeta brasileiro, que é mais conhecido como rocker, e por acaso ele é muito desalinhado, ele é contra tudo, até contra o sistema de distribuição, ele está sempre insatisfeito com tudo, que é o Lobão, ele chama-se Lobão. Ele tem uma música, embora sendo brasileiro, música em francês, que é, o título é em francês, que é Décadence avec élégance. Eu acho que ele escolheu por causa da rima, não é? Decadência, mas com elegância. E aquilo vai Décadence avec élégance, Décadence avec élégance. E aquilo é a rima. E então é esta ideia de que às vezes uma coisa muito bem apresentada e muito sofisticada pode ser a forma suprema da decadência, dependendo dos valores em que está assente. E o livro põe muito esse contraste porque às vezes define de uma forma tão clara hábitos que parecem supremamente culturais, quando no fundo é uma espécie de uma fundança do Titanic a afundar, porque já é um curto-circuito, aquilo já está fechado em si próprio e já não abre para mais lado nenhum. Então ele está cheio de referências e citações de autores que são estruturantes da nossa cultura, autores muito conhecidos, que muitas vezes eu não sabia se ele estava a pôr ali, se o Tiago estava a pôr aquilo ali para mostrar a decadência, se era para mostrar a elevação, porque isso é um trabalho que o próprio leitor tem que fazer. Porque por vezes essas citações parecem cintos de segurança para a pessoa se agarrar a alguma coisa, mas por outras vezes parecem destroços que estão ali a atrapalhar. Às vezes parecem boias de salvação, às vezes parecem empecilhos que estão ali a atrapalhar-nos. E portanto é uma espécie de um mar, um surreal mar de sargassos que é preciso atravessar. E porque é preciso atravessar as marés negras para chegar limpo por dentro até o outro lado. Navegar é preciso e também são precisos novos abraços para recuperar o que é que está do outro lado dessa tal inocência. Então a última citação que eu trago aqui, que é, digamos, um exemplo, um pequeno exemplo de uma pequena imagem, é uma frase completamente simples. Para ela funcionar, vocês têm que estar realmente a imaginar. É quase, o ideal seria que fechassem os olhos e imaginassem com estes personagens ou com vocês mesmos. São também 4 linhas, não é muito difícil. Quem quiser fazer esse trabalho, respire fundo e feche os olhos e imagine que é mais fácil. Sem hesitar, Magdala pegou na mão do alquimista e levou-o até onde a água daquele espelho líquido chegava às suas cinturas. Ambos se olhavam e sorriam, como se tivessem regressado à infância, à inocência do tempo, como se o tempo não tivesse passado por eles, nem sequer o medo ou a vergonha. E esta ideia de poder pensar num mundo sem medo ou sem vergonha, ou o que é que nós podemos fazer para diminuir o medo e para diminuir a vergonha, eu fecho com uma leitura agora do próprio livro, que
tem um dos temas possível que hoje em dia está muito em voga, até por esta questão das questões de género, por causa das eleições americanas, é um presidente, por causa da ONU, é um presidente, é uma presidente. Quer dizer, quem quer que seja que criou o mundo dividiu esta coisa em dois, não é? Ou mais, quer dizer, a gente fala em dois, mas depois há uns que são transgêneros, que são de um lado e do outro, e isso muitas vezes, essa coisa do eu e o outro indiferente, cria esta divisão, esta vergonha de ser quem sou, perante o outro. E portanto há uma pergunta que é feita aqui ao mestre, e ele responde desta maneira, que neste caso tem a ver com as questões de género, e que neste caso especificou a sexualidade e com a homossexualidade em particular. Ora, 328 é abaixo do 336, não é? O alquimista levantou as sobrancelhas. Nenhum ato que prejudique outrem conduza a uma evolução célere, assim como nada que envolva outra pessoa pode ser exercido sem o consentimento da mesma. Questões como a homossexualidade não fazem parte do juízo de ninguém, uma vez que nem Deus, nem o Universo o fazem. Não vos esqueçais que Deus e o Universo não são juízes, são apenas observadores e criadores, respondeu. O burburinho transformou-se numa enorme cacofonia. Um dos presentes levantou-se e interpelou o profeta: Mestre, sou pai de 2 filhos e pretendia saber qual é a altura apropriada para falarmos de sexo aos nossos filhos. O alquimista respondeu com satisfação: ao contrário do que podereis pensar, as crianças têm maior percepção de que são seres sexuais do que os adultos, desde o princípio das suas vidas. Preocupai-vos antes em descobrir o vosso lado masculino e o vosso lado feminino, sede senhores da vossa sexualidade e fazeis dela uma celebração do amor e à vida, ao amor e à vida. Celebrai-a com naturalidade e alegria e fazei-o desde o momento em que os vossos filhos nasceram, com a primeira carícia, o primeiro abraço, o primeiro beijo que recebem de vós. Esse será o primeiro passo para eles entenderem o amor. E quanto à altura apropriada para falar-vos de sexo aos vossos filhos, não vos preocupeis. Quando chegar o momento, eles vos dirão, respondeu. Uma onda de alívio inundou aquela divisão com um suspiro. Obrigado pela vossa atenção, obrigado ao Tiago. Eu também não vou precisar de microfone. A sala, pelo que eu vejo, tem uma excelente acústica. É certo que depois destas palavras é quase difícil não dizer alguma coisa, mas tem sempre uma palavra a dizer. Antes de preferir algumas palavras sobre o meu romance, sobre o meu novo romance, eu gostaria de preferir alguns agradecimentos. Antes de mais, queria agradecer ao meu querido amigo Paulo Condessa por ter aceito este mastodôntico e desafio de apresentar esta minha nova obra. Como o Paulo disse, eu já o conheço há muitos anos, neste caso há 12. Ele foi o meu mestre de leitura e dissertação poética numa workshop que foi feita num evento chamado Poesia à Mesa em 2004. E o workshop chamava-se Orquestra das Palavras. Foi lá onde nós nos conhecemos e foi lá em que eu disse o meu primeiro poema ao vivo e tornámos amigos desde então. Quando eu escrevi este livro, realmente pensei em muitas pessoas, mas dado a essência, ao teor do seu conteúdo e dado também a evolução que o Paulo também teve nos últimos anos, do ponto de vista não só cultural, mas espiritual, entendi que era a pessoa certa para apresentar o livro. E depois de ouvir as tuas palavras, Paulo, percebi que não estava enganado. Muito obrigado. Obrigado a ti. Queria agradecer também ao responsável por este magnífico espaço do Teatro Literário de Porto, por terem disponibilizado e autorizado este espaço, que, como me deu a entender na primeira vez que estive aqui, no dia 21 de Abril, não é apenas um café, não é apenas uma livraria, é um verdadeiro centro cultural no centro, não só desta galeria, mas no coração de Lisboa. E agradeço muito o facto de, em Lisboa, existirem espaços como este para promover a cultura que é bem necessária nos dias de hoje.
Queria também agradecer à Chad Editora, aqui representado pelo César Adão, pelo Gonçalo Martins, o Presidente, por mais uma vez terem acreditado em mim, ter apostado na publicação desta obra. Conheci a Chad Editora há 5 anos. Foi a Chad que editou o meu romance de estreia, O Último Império. Desde há 4 temos feito uma parceria estratégica de cooperação e de apoio mútuo. E esse esforço de concertação e apoio, no meu entender, fizeram com que eu chegasse à conclusão que esta foi a melhor editora que eu alguma vez pude trabalhar, precisamente porque aposta em 4 princípios que eu considero basilares para o sucesso de uma empresa que trabalha neste campo. Visão, vontade, liberdade, neste caso os autores, e confiança nas obras dos autores desconhecidos. Bem-aja do fundo do meu coração, muito obrigado. Queria também agradecer de um modo especial à minha família, que veio comigo, em especial à minha mãe, todo o apoio moral e material que tem dado sempre, de modo a que eu consiga o mais importante da minha felicidade, que é a realização dos meus sonhos. E por último, agradecer a vossa presença, por terem vindo aqui assistir à apresentação deste livro, sem o qual este evento não tinha piada nenhuma. Como disse o Paulo há bocado, realmente apresentar o livro é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade, no meu entender, tão grande como concebê-lo. Porque um autor, quando apresenta um livro, claro, não vai revelar o livro, mas vai tentar escancarar a porta que vai depois abrir as portas que o livro vai deixar abertas a partir do momento em que o leitor abre a primeira página. E isso é uma tarefa de muita responsabilidade, porque a forma como essa porta vai ser aberta é também uma forma de como o leitor vai ser convidado a entrar na história, ou histórias que o próprio romance encerra dentro de si. E essas histórias prendem-se sobretudo a uma ideia que nasceu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás estava eu na universidade a tentar tirar o curso de Direito e nessa altura tive uma ideia megalómana que nasceu de uma frase proferida pelo nosso atual Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que disse, quando foi interrogado se queria ser candidato ou não à liderança do PSD, ele respondeu com uma frase que levou muito comentário e ironia nessa altura, que disse, e passo a citar: não serei candidato nem que Cristo deixe a tese. O que é certo é que ele se candidatou, ganhou, mas Cristo, pelos vistos, parece que não desceu. Só que essa frase criou em mim uma ideia muito curiosa, era pensar como seria o mundo se regressasse o Messias à Terra como Jesus Cristo. E nessa altura tive a ideia megalómana, para não dizer maluca, de reescrever à minha maneira a célebre ópera rock de Frank Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar. Na altura comecei a elaborar a obra, já tinha um nome, chamava-se Nova Fronteira, foi inspirada no seu programa eleitoral de John F. Kennedy, apresentou para as eleições presidenciais americanas de 1960, no qual veio ganhar contra Richard Nixon. E tinha uma sinopse, que é exatamente o que vocês podem encontrar na contracapa do livro. Ou seja, um caixeiro viajante que, de uma viagem de regresso a casa, encontra um homem e, durante a viagem, não só descobre que esse homem é um profeta lendário, ainda por cima procurado pelas autoridades, mas também um homem que vai começar a indicar um caminho para ele e para todas as pessoas que vai encontrar ao longo dessa viagem. E é sobre essa palavra caminho que eu escrevi a situação que vocês podem encontrar na terceira página do romance, e é uma situação da mãe da Teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, e passo a citar: não podes avançar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. E isto porquê? Todos nós, quando nascemos e começamos a dar os primeiros passos, sentimos que temos um caminho a trilhar.
Nesse caminho encontramos obstáculos, momentos que nos fazem chorar, outros fazem-nos rir, outros fazem-nos sentir grandes, outros fazem-nos sentir pequenos. E durante esse caminho encontramos muitas vezes sentidos, mas alguns desses sentidos não nos levam a lado nenhum e outros levam-nos a um sentido comum, a uma forma de encontrar a tal sublimação que o Paulo falou há bocado. E este romance acaba por ser exatamente isso. É um livro que abre um caminho para a descoberta de um conjunto de desafios que certamente muitas das pessoas que o lerem se calhar já encontraram na sua vida. Mas caminhos que vão forçar cada pessoa, sobretudo as personagens, a tomar uma autoconsciência de quem realmente são. Aquelas 3 grandes perguntas que estão na base da filosofia, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, estão aqui cerradas. E este alquimista, este profeta, não estou a dizer que vai dar respostas a todas as perguntas. Ele realmente coloca até mais perguntas do que simplesmente formular respostas, porque todas as respostas que ele coloca são respostas em aberto. Mas isso é uma coisa que nós, autores, fazemos nos livros. Nós nunca procuramos dar todas as respostas. Assim como Khalil Gibran disse com razão, quando descobrires uma verdade, não digas descobri a verdade, mas sim descobri uma verdade. E este livro é um convite para nós encontrarmos as verdades que andamos à procura. Formular as respostas às nossas perguntas e, ao mesmo tempo, colocar perguntas às respostas que formulamos. É uma odisseia, mas não é uma odisseia lírica e mítica, como encontramos em Homero ou nos Lusíadas, nem uma odisseia moderna, como encontramos no Ulisses de James Joyce. É uma odisseia que eu atrevo-me a chamar holística, precisamente porque tenta, através dela, fazer com que as pessoas tomem consciência que são parte de um todo. A ideia que o Paulo falou de somos todos um é a ideia basilar do holismo, porque o holismo entende que toda a interação entre as partes faz com que as partes percebam que são parte do todo e não partes isoladas desse mesmo todo. E essa interação e as escolhas que são feitas em função dessa interação é que vão permitir que o ser humano evolua ou involua, ande para a frente ou ande para trás. E tudo isso vocês vão encontrar neste livro. O Paulo já falou algumas ideias que aqui estão presentes. Obstáculos que têm uma natureza simbólica, que podem parecer surrealistas, mas não são deixados ao acaso, porque, tal como eu, e acho que o Paulo também acredita, na vida não existem acasos, também o que está aqui escrito não é um acaso. E também não é um acaso a primeira conversa que este profeta tem com este caixeiro viajante é precisamente sobre as coincidências. Porque ele entende que é a partir do momento em que nós percebemos que não há coincidências e que todos os acasos que nós julgamos que são acasos acontecem na nossa vida, tendem a fazer com que a gente tome consciência de um caminho ainda superior a todos os caminhos que nos apresentaram. Todos os meus livros procuram não simplesmente entreter, porque eu acho que a função do livro não é somente entreter uma pessoa. Um livro também serve para despertar as pessoas para uma nova consciência, para novas ideias, porque nós hoje vivemos num mundo em que parece que tudo é um remake de algo que já foi feito, uma revisitação de algo que já foi criado e escrito, tal como aconteceu séculos anteriores. O que está a acontecer agora aconteceu anteriormente. É preciso, por exemplo, recuar ao princípio do século XX e lembrar que havia muitas pessoas que achavam que o princípio do século XX ia ser a fotocópia chapada do século XIX. E teve de aparecer uns chatos, que foram chamados vanguardistas, como foi o caso do Almada Negreiros, o André do Breton, que disseram não está. Ainda falta mais isto e isto. E através da arte, e neste caso também do humor,
conseguiram fazer aquilo que nem a ciência nem a política conseguiram fazer, mas através da cultura e do pensamento fizeram. Conseguiram fazer com que a humanidade transitasse do século anterior para o século presente. Eu não estou a dizer com isto que este livro pretende fazer isto, mas apresenta uma proposta para fazer isso. Porque os autores simplesmente fazem isso. Formulam perguntas a respostas, mas também formulam respostas a certas perguntas, de modo a que as pessoas por si só vejam nos livros um espelho não só daquilo que veem, mas daquilo que a humanidade tem dificuldade em ver. E tudo isso eu não podia resumir numa linha, num parágrafo. Podia até ser num poema ou numa peça de teatro, mas tive de resumir num romance. Porque um romance não é só, como o Jorge Luís Borges disse, uma extensão da memória e da imaginação, mas também é uma extensão dos sonhos. Os sonhos, como uma vez Khalil Gibran disse, é onde se encontra muitas vezes a porta da eternidade que existe dentro de nós. Muito obrigado por terem vindo.